noite, Gabriel. Espadote. Fala, meu irmão. Boa noite, Maria. Cristiana, boa noite. Fala, Arthur. Olha aí, pessoal de Miami aí, cara. Boa noite, Heron. Fala, Leonardo. Bruno. Meu aluno, Bruno. Lucas. Dona Atlanta, olha só. Pessoal dos Estados Unidos está feroz aí. Boa noite, Natan. Boa noite. Quem é Nutri? Perdi ali. Brenda, boa noite. Ana. Rafael, boa noite. Tem ficado gravado assim. Se depender da minha vontade, vai. Boa noite, Beatriz. Minas Gerais, ó, é de Minas. Nutri Porfírio. Fabiano de João Pessoa, ó. Natália, boa noite, Natália. Túlio, fala, Tulhão. Rondonópolis, ó. Vamos ver se dá tempo. Vai ser rápido. Eu vou passar aí, vou pra Cuiabá. Gabriel, boa noite, meu irmão. Matheus, Selva. Já coloco o despertador. Alan, salve, Diego, Gabriel. Fala, meu irmão. Daniel, boa noite. Boston, ó. Mais um dos Estados Unidos. Boa noite, Ana. Boa noite, Coutinho. Aí, ó. Do Acre. Boa noite, Maria. Aí, que maravilha, ó. Mais gente boa nascendo aí, ó. Filho do Túlio. Tuane, boa noite. Natal. Boa noite. Manauara aqui, ó. Pessoal de Manaus aí. Fala, Igor. Igor de São Paulo. Pará. Brasília. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Plantão. No plantão e fazendo a hora. Boa noite, Juliana. Quanto tempo, né? João, te amo, mestre. Te amo, meu irmão. Obrigado pela tua presença também, pela companhia. Paraíba. Ceará. Que bom, Neide, que bom. Fânia, boa noite. Olha aí, tá ao vivo hoje, Juliana. Fala aí, tudo bem, meu irmão? Boa noite, boa noite. Ramon. Maranhão. Belo Horizonte, Rio Grande do Sul. Prova amanhã. Amanhã é a prova de vocês. É por isso que hoje tinha gente me pedindo revisão e tirando dúvida, querendo tirar dúvida. Tá explicado agora. Quer dizer que amanhã vocês têm prova de antropologia. Boa noite, Nicolas. Minas Gerais, a Thaís é de Minas Gerais. Boa noite, Rodrigo. Luana da Paraíba, o pessoal da Paraíba é uma maravilha sem tamanho. Laura, Buenos Aires, ó. Pessoal que tá na Argentina aí. Prova, ó a galera da prova aí. Cotegipe. Essa Bahia querida. Um café aqui na chácara. Cafezinho, né? Cafezinho, lembra? Tocantins. Derramarem nosso café lá na Vicim, que maravilha, que legal. Que bom que vocês vão ter prova. Bom, Uberlândia, Minas Gerais, é sempre bom. Eu gosto pra caramba. Eu sei que quem vê a live depois deve ser chato, né? Essa introdução pra quem vê depois, né? Mas é muito bom. Aproxima bastante a gente ir falando com vocês e vendo aqui de onde vocês estão falando, tá?
Por isso que eu aproveito aqui. É o tempo também da galera aí entrando, né? Micarla de Natal. Que bom. Imagina também que seja bom. Excelente, Gabriel. Que maravilha. Santo André, São Paulo. Alex, é uma maravilha. É uma maravilha. Eu também gosto pra caramba. Companhia de polícia, orgulho em pertencer. Boa noite, meu irmão. Arthur, boa noite. Natália, boa noite, Natália. Boa noite, Bruna. Bom, pessoal, vocês sabem que eu fico meio que na dúvida até em cima da hora. Como eu não coloco o tema antes, para ir deixando as coisas acontecerem durante a semana, durante os atendimentos, as dores e as dúvidas do pessoal. E aí eu vou vendo por onde está se encaminhando as dores de vocês, né? E aí, baseado nisso, eu escolhi o tema de hoje, que vai ser de introdução minha, mas ele tem possibilidade de acordo com o que vocês vão falando aí, de eu ir levando para caminhos diferentes, né? Mas o tema que eu vou começar hoje é um tema simples, mas constante na nossa vida. Eu busquei respostas durante muito tempo sobre várias dúvidas que eu tinha do tema da consciência humana, né? Não é o sofrimento não, mas é um tipo grande de sofrimento. Talvez a gente vá por esse caminho. É um caminho quase que necessário depois de um tempo chegar no sofrimento humano. E até ter uma possibilidade de domar o sofrimento humano, de dominá-lo, né? Existe essa possibilidade real. E isso atrai muito o ser humano, né? Como dominar, como domar o sofrimento. A gente vai em um sofrimento humano e vai aos poucos aprendendo a domá-lo. Olha só. Quando a gente faz alguma coisa de errado, ou a gente está em público, imagina a situação aqui, ó. O filho de um de vocês estava batendo uma bolinha na sala, filho de 7 anos, chutou a bola errado e quebrou a televisão. E aí, você não está presente na sala, ele está sozinho. Bom, vocês já perceberam que eu vivo por aí chamando a presença de graça, né? Então, o que é isso? Isso aí é só um vínculo, o vínculo com a teologia. Eu estou mostrando para vocês um dia, certamente a tendência natural é que um dia eu dê aula de teologia para vocês, e quando eu chegar lá, eu vou precisar que vocês lembrem das nossas experiências humanas, né? Afinal de contas, a gente vai entrar lá pelo café, pelo macarrão do mercado da semana passada e hoje pela televisão quebrada. Então vejam, chutou a bola, tá sozinho, né? Ele tá sozinho na sala e quebrou a televisão. O que acontece? O que começa a acontecer na psique, na alma, no espírito, na consciência, seja lá como você vai chamar a experiência. Mas o que começa a acontecer na cabeça desse jovenzinho
que chutou a bola e quebrou a televisão. Uma situação corriqueira, né? Ele chutou a bola e quebrou a televisão. Eu vou começar daí, mas com o tempo a gente vai ver o sofrimento da mulher que abortou o próprio filho, do homem que fez sexo com a secretária, entende? Os sofrimentos de quem está numa experiência meio que solitária e fez uma besteira. Vejam, se essa besteira é feita sozinho, você está sozinho, então veja, não tem testemunho da besteira, né? Culpa. Pode ser que seja culpa. Só que tem alguma coisa que acontece que vem a reboque da culpa. A gente pode levar pela culpa. Então, eu vou começar pela culpa. O que é a culpa, afinal de contas? Eu vou dar o exemplo simples, que é o que está acontecendo aqui, Vamos supor, tô aqui, caramba, de repente eu dou uma pancada aqui, na live aqui, zoneio tudo. E aí o celular cai, a live desliga. De maneira interessante, a primeira coisa que eu vou fazer diante de vocês é pedir desculpa, né? Por que acontece esse fenômeno? Por que sem pensar, o meu instinto ele me leva a pedir desculpa? Vejam, dá pra gente falar também, levar por esses dois caminhos aí, a vergonha e o arrependimento estão dentro dessa experiência aí. Vejam, existe uma ordem, né? Jamais esqueçam do domínio. O domínio é o que rege completamente a nossa vida. A tentativa de dominar, de vencer o mundo. Então isso que eu vou falar agora é uma consequência natural da tentativa de continuar dominando. De uma tentativa de acertar as coisas, de dominar, de reordenar as coisas. Então vejam, a primeira coisa que eu faço sem pensar em nada, quando eu dou uma pancada aqui no celular, é vir para vocês e pedir assim, desculpa. Isso é uma maravilha, sobretudo, a gente está entrando aí num tempo quaresmal, né? Um tempo em que várias dessas realidades estão inseridas e tomara que dê tempo para a gente chegar lá. Se não der, tem mais um domingo? Tem, né? Para a gente falar, tem. Então você vê, eu percebi que foi criada uma desordem. Eu percebi. Eu falo, o que é a culpa? A culpa é a seguinte: eu dei a pancada aqui no celular e não dá para eu esconder de vocês isso. Isso está na luz. Isso está na claridade. Ou seja, essa desordem que eu causei tem testemunhas. Testemunhas dão conta de que eu causei, eu sou a causa da desordem. Então, naturalmente, eu não vou tentar fugir da causa dessa desordem, porque tem testemunhas. Ou seja, a presença de vocês aqui vai me salvar de um caminho de miséria. Qual caminho de miséria a presença de vocês vai me salvar? Da mentira, da escuridão, da tentativa de mudança da realidade. Então, por exemplo, o que significa isso? Significa
Eu vou dar um exemplo bem prático. A gente não vai por esse lado da educação infantil, não. Mas quando eu boto o tema de educação infantil, as pessoas vivem perguntando assim para mim: Diego, como que você lidar com o problema da mentira aí na casa de vocês? Eu falo, olha, de verdade, a minha esposa tá ali na cozinha assistindo a live aqui, é testemunha, né? A gente tem raríssimos problemas com a mentira aqui na nossa casa. Mas por que raríssimos? Eu nem lembro agora assim, de um para tentar contar. Por quê? Porque as crianças não ficam só. Elas têm sempre testemunhas. Então, quando acontece uma situação, quando elas quebram alguma coisa, normalmente, antes delas pensarem em distorcer a verdade, a testemunha do mundo traz tudo à luz. Então, por exemplo, se o Totonho quebrou o carrinho, eu já ouço a voz do José: papai, Totonho quebrou o carrinho, se eu não estiver presente. Então, vocês percebam, eu estou dando esse exemplo para vocês, e vejam na vida de vocês a fraqueza que vocês têm quando vocês se colocam em lugares que não tem testemunhas da verdade. Vejam, olha só. O cara que quer ver besteira no celular, aí ele tá na cozinha, aí viu no grupo do trabalho dele, mandaram uma besteira. Para onde ele vai? Se ele for para a sala onde está a família, ele consegue fazer besteira? Não. Ele vai para a solidão. Ele vai para a solidão. Aí lá na solidão, ele vai fazer aquilo ali. E lá na solidão, a desordem acontece, só que ele não precisa se explicar para ninguém. Ele não fica com vergonha de ninguém, porque não tem presença. Ele primeiro se coloca na ausência da presença, né? A presença eu vivo chamando de graça, né? Ele se coloca primeiro na desgraça, e depois da desgraça, ele fica lá na desordenzinha dele, sem a vergonha, sem a culpabilidade. A presença. É por isso que eu falo para vocês, não existe terapia e cura nenhuma e ordem no mundo que não seja a presença. Por conseguinte, na teologia, a graça. Não existe nenhum outro instrumento de realização da personalidade humana, nenhuma terapia que é realizada que vocês... Eu estou há vários anos olhando as várias escolas de terapia para ver as coisas que funcionam. Quando elas funcionam, eu percebo sempre que é uma presença, é a graça. Vocês entendem? É ela que dá conta da vida humana, tá? Aí, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar da desgraça, para a gente conseguir se livrar de vários sofrimentos que vão acontecendo se a gente não for a cada passo da destruição, a gente não conseguir sair do ciclo da destruição, da desordem, do caos, para o caos não dominar e a gente voltar para a experiência da ordem. Então vamos lá. Vou voltar para o exemplo simples. A televisão quebrou. Se o meu filho está na presença, no testemunho, começa a aparecer uma espécie de febre espiritual, febre metafísica, ou seja, uma dor interior que ele vai tentar curar. Se tiver testemunho, ele vai tentar curar na hora. Então, quando José fala assim: papai, Totonho quebrou a televisão, Totonho quebrou o carrinho, na hora eu ouço o Totonho, que não vai tentar a desculpa, que não vai tentar
a mentira, ele vai tentar se desculpar. Então, o que é isso? Ele assume a responsabilidade, a causalidade, assume para si a responsabilidade de ter feito um mal. Se fosse uma coisa boa, se ele tivesse feito uma coisa boa, papai, Totonho consertou o carrinho. Se ele tivesse feito uma coisa boa, ele iria por um outro caminho. Então veja, se ele tivesse feito uma coisa boa, eu ia chegar aqui na sala, ia olhar para ele ia estar com um sorriso e com um peito estufado. O que a gente chama de orgulho. Esse nome para isso, ele ficou orgulhoso. Esse nome, ele não é o melhor nome técnico para isso. Não é por causa da origem da palavra orgulho, que está muito mais atrelada a um defeito, né? A gente vai corrigir isso em breve. Qual é a palavra que faz o Totonho encher o peito de ar por ter ordenado o caos no mundo? O nome dessa palavra é honra. Essa é a palavra correta para essa experiência humana. Honra. Mas separa, a gente não vai para esse caminho. Não hoje. Não hoje. Hoje a gente vai pelo caminho da ordem que vira o caos e não do caos que vira a ordem. Apesar de daqui a pouco a gente ordenar esse caos. Então a TV está quebrada. Aí eu chego na sala, aí o Totonho, ele fala assim: papai, desculpa. Ele faz a grande terapia da culpa. Ele assume a responsabilidade pela desordem. Eu causei a desordem. E aí, ele sabe, a culpa é um peso, né? Sempre que eu faço esse gesto, eu lembro do Atlas. Atlas é aquela figura mitológica que carrega o universo no ombro, né? Por que ele carrega o universo no ombro? Ele carrega como pena, como penitência. O penitente é aquele que cumpre pena, né? O Atlas carrega aquele universo porque na mitologia ele enfrentou Zeus, que é conhecido mitologicamente como o deus da ordem. Então, como pena, ele carrega a culpa do mundo sobre si. Porque vejam, existe uma ordem no mundo. Presta atenção nisso. Existe uma ordem no mundo. É por isso que se eu der o tapa aqui, eu falo assim, pô, desculpa pessoal, esbarrei. Eu não preciso pensar para pedir desculpa. Eu sei automaticamente, por viver dentro da ordem do mundo, automaticamente eu percebo que eu feri a ordem do mundo. E quem criou o mundo? Presta atenção nisso, porque isso que eu vou falar para vocês independe da religião. Isso é uma constituição ontológica do ser humano. Ou seja, está dentro dele de qualquer maneira. Se eu esbarrei aqui no celular e desvirtuei a ordem do mundo, e eu tenho testemunha, que aqui são vocês, que eu causei, não dá para eu mentir, não dá para eu me esconder, eu vou assumir a desordem do mundo.
sendo que seja lá o que for para você, que é o dono da ordem do mundo, eu o feri. Na ordem que ele criou, não está lá previsto Diego socar o celular durante a live. Não está previsto isso, você entende? Então eu assumo para mim a percepção da desordem. Essa é a definição da Suma Teológica de São Tomás de Aquino para a culpa. O que é culpa? É assumir a responsabilidade por uma desordem. Então vejam, quando eu assumo a responsabilidade pela desordem, eu assumi uma ação no mundo que não está prevista pelo ordenador do mundo. Isso significa que as consequências que saem dali são um pedaço do mundo que foi alterado por mim. Se eu esbarro aqui e a live acaba, algumas pessoas iam falar assim: poxa, Diego, que pena que a live acabou. Então, toda vez que eu assumo uma culpa, a culpa, ela nasce junto com a pena. A pena é a desordem no mundo. Que pena. Que pena que ele se machucou. Que pena que o copo quebrou. E quando eu olho para essa pena, para essa desordem, e vejo que ela é um fruto da minha ação, eu assumo o mundo para mim. E aí eu viro um Atlas, né? Eu começo a carregá-lo aqui, nas minhas costas. Carregar esse piano da culpa, né? Eu estou falando do Totonho da TV quebrada. Mas quando eu atendo ali, eu atendo a mulher que matou o próprio filho na barriga. Eu atendo o homem que traiu a esposa e que a esposa se matou por causa disso. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma culpa do Totonho, que ele percebe a desordem no mundo. E aí, ele assume a culpa, né? Então ele faz a terapia dele. Qual que é a terapia dele na hora? Papai, desculpa. E se eu desculpá-lo, eu alivio meu filho do peso do mundo. E agora ele está livre. Por que ele pediu desculpa para mim? Porque aqui para ele, dentro de casa, eu sou o dono dessa ordem, né? Fui eu que ordenei, através das minhas capacidades, a TV aqui dentro, fruto do meu trabalho. Então tá aqui. Ele ofendeu uma ordem que foi criada por mim. E aí, ele recorre a mim para desculpá-lo. Aí eu pergunto para você, e a mulher que matou o próprio filho no útero, ela se desculpa com quem? Fala para mim. Ou o senhor que eu atendo com 70 anos, é para ela mesmo? É isso mesmo? Ela tem poder para se desculpar? Parem para pensar no que eu estou falando.
É impossível ela se desculpar. Não existe. Vocês veem, né? Ó, vamos lá. O Pai Nosso, que é uma oração universal. Qual é a experiência de desculpa no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tem se desculpar. Eu me desculpo, eu me perdoo. Ele falou, mas como que você se perdoa de quê? Se você não é criador da ordem? Ele falou, você não tem poder para se desculpar. Pô. Isso é impossível psicologicamente, você entende? Isso não é coisa da religião, pô. O Totonho quebrou a TV. Se eu não estou em casa, se ele está sozinho, como ele vai se desculpar se ele não comprou a TV? Vocês entendem? Ele não criou a ordem, pô. Ele vai ficar angustiado até eu chegar em casa. E aí quando eu chegar em casa, ele pode querer mentir para aliviar aquela culpa, como como o Dr. Freud foi o especialista. É por isso que ele é a maravilha do tempo moderno das pessoas. O homem que nos ensinou como perverter a verdade para se desculpar sem pedir desculpa. Então, eu quebrei a TV. Aí, para não pedir desculpa para o dono da TV, eu falo assim, eu quebrei a TV do meu pai, mas o meu pai também, ele não comprou o carrinho que eu queria. Aí eu faço o processo de transferência da culpa. Olha só que maravilha. Eu só sou o cara que faz um monte de merdas porque o meu pai me batia muito, ou a minha mãe me abandonou. Então, na verdade, a culpa é deles. Parabéns, Dr. Freud. Parabéns, que maravilha. Você perverteu o mundo para que agora a gente não tenha mais referência da ordem do mundo. E se a ordem do mundo não existe mais, eu não preciso mais pedir desculpa para o criador da ordem do mundo. Parabéns, Dr. Freud. Aí você, não vai dar tempo aqui, né? Já são 9h36. Mas olha, a minha agenda de atendimentos, ela é permeada por pessoas com ideação suicida, né? Vocês sabem que o Freud se matou, né? Quando a gente trata com um certo tempo as pessoas com ideação suicida, você vê que sempre tem alguma coisa em comum em todas elas. Que é a experiência final. Ó, eu não vou entrar nela agora para um dia a gente falar só sobre ela e eu ir com essa calma e essa tranquilidade que a gente está indo aqui agora, tá? Eu preciso que seja assim. Eu sei que às vezes eu também fico ansioso. Vocês veem que eu fico ansioso para querer falar de tudo, né? Mas vamos com calma para a gente se curar disso. Então vejam, ó. Então eu tenho a experiência da desordem que eu causei. O Totonho causou a desordem na televisão. O que se busca? Se busca o domínio daquela ordem, o ordenador daquela ordem que eu desordenei. Por que quando eu bato aqui, ó, e desordeno esse ambiente, por que eu peço desculpa para vocês? Porque a pena aqui, quem está cumprindo a pena de eu estar aqui sacaneando, avacalhando a live de vocês, aqui, ó, batendo? Quem está cumprindo a pena são vocês. Vocês estão assim, pô, que pena, o Diego não para de bater aqui na tela. Então eu estou assumindo a responsabilidade diante de quem cumpre a pena.
Então ele vem me pedir desculpa da TV porque quem cumpre a pena sou eu. Eu cumpro a pena. Vocês entendem isso? Que a pessoa... Então, olha bem. O cara com a ideação suicida, ou o senhor de 70 anos que acha que viveu uma vida de merda, ele não tem gente para pedir desculpa, porque ele não pode se desculpar, você entende? A consciência dele pesa, e um dia a gente vai falar só da consciência, para a gente entender. Eu estou falando sobre várias experiências humanas, vocês vão vendo aí, tá? O macarrão no supermercado, né? De quem está fugindo da autoridade, do ordenador. Vocês entendem aquela experiência do macarrão da live passada? Eu estou fugindo desse mesmo cara de hoje, pô. O cara, a autoridade do macarrão, aqui agora a autoridade da TV sou eu. A mesma experiência. Aí, o Totonho, ele fala assim: papai, quebrei a televisão, me desculpa. Aí eu falo assim: filho, te desculpo. Olho para a televisão e falo assim: caramba, que pena. Que pena que não tem mais TV. O meu filho está desculpado. Mas o fato de eu desculpá-lo não conserta a TV. O meu filho, ele não tem poder para pagar essa pena. Ele não tem capacidade para pagar essa pena. E aí o que eu faço? Eu faço um passo a mais da desculpa. Eu vou perdoá-lo. Vocês sabem que o sufixo per, de permanganato, de perfazer, de perfeição, o mesmo sufixo do perdão, significa a plenitude, né? A feição, o fazer perfeito, o doar perfeito, o limite do doar. Então eu vou assumir a pena do meu filho. Eu o desculpei e agora eu vou perdoar. Eu vou doar até o fim e vou pagar com a minha vida, a minha capacidade, o meu dinheiro. Eu vou cobrir a pena do meu filho. Vocês estão entendendo que são coisas diferentes? São experiências diferentes. O homem com o seu poder, que carrega a pena dos outros, ele é um penitente. O que é um penitente? Um penitente é aquele que olha para as pessoas. O penitente é o terapeuta que atende a mulher viciada em haxixe, a mulher que traiu o marido, o homem que traiu a esposa. O penitente é aquele que consegue pagar
um pouco daquilo que o outro não pode pagar. Vejam, pelo amor de Deus, com a televisão é assim. Com a televisão, eu posso, quando um pai desculpa o filho, arranca o peso das costas do filho, e perdoa o filho, e doa mais, ele doa mais. O que foi doado, o filho vendeu, né? Ele vendeu. Então ele vai dar mais. Ele vai ajeitar a televisão, vai consertar a televisão, o copo. Ele é um penitente. É isso que é uma pessoa que é penitente. Vocês entendem? É assim com a televisão quebrada. E como que vocês acham estranho que um homem que tem um paciente que é fraco, que ele possa se oferecer diante do ordenador do mundo para cumprir pena por aquele que não pode pagar? Se a nossa vida simples é assim. Vocês entendem isso que eu falei agora? Então vejam. O Totonho, ele vai lá, pede desculpa para o papai, que está aqui, que domina. Mas para pensar agora na mulher que abortou o filho, então. Ou você que está na solidão, vendo pornografia, se masturbando, fumando maconha. Tu tá aí na solidão, não tem testemunha, você entende? Você tá desgraçadamente sozinho, vocês entendem? A ausência da presença. Para quem que você vai pedir desculpa? Quem que está sofrendo a pena? Algumas outras pessoas? Pode ser. Agora, se você está sozinho, solteiro, tá aí, vendo pornografia, se viciando, não ajudando ninguém, não fazendo nada para ninguém, tua vida não tá prestando para nada, tu vai pedir desculpa para quem, jovenzinho? Só tem uma possibilidade. Você precisaria que uma pessoa pudesse encarnar o Criador da ordem. Essa é a sua única chance. Então vejam, agora sim, a gente vai adentrar o mundo que com um pouco mais de prazo, um mundo sem desculpa que com um pouco mais de prazo chega nas ideações suicidas. Existem algumas técnicas hoje que estão sendo tentadas para que as pessoas aliviem essa culpa. Elas são técnicas artificiais e camuflam a desculpa. Vou dar alguns exemplos para vocês. A técnica que eu falei, ainda agora, a do Freud, é a técnica do bode expiatório, né? É a técnica do bullying. É a mesma técnica, a mesma coisa. É a técnica de pegar uma pessoa para pagar o pato. Ou seja, na técnica do Freud,
Ele pega todas aquelas pessoas do teu passado e joga a culpa para todas elas, né? O seu pai, a sua mãe, papapá, papapá, papapá. Entende? Beleza. Vai dar certo? Momentaneamente. Parece dar. A longo prazo, eu tô aqui falando para vocês onde chega, né? O Freud viu na carne dele onde chegava, e eu atendo as pessoas com ideação suicida aonde chega. Ou isso, ou um problema gravíssimo de morte da consciência, que a gente vai ver depois quando a gente fala só sobre a consciência. Mas vamos voltar aqui. Outro tipo. Sabe aquela coisa da religião? De fecha seus olhos, vem aqui na frente, que vai ficar uma pessoa aqui. E aí você fecha os olhos e imagina que ela é Jesus Cristo. Ou imagina que ela é o seu filhinho que você abortou no útero. Fecha seus olhos, imagina que essa pessoa aqui na tua frente é essa pessoa aí que você feriu e pede desculpa para ela. E aí você faz esse processo e também se alivia momentaneamente, porque você sente, não está encarnado no mundo, você entende? Não está encarnado no mundo, é uma sensação no mundo do crítico e do roteirista, né? De que eu fui perdoado. Ou a religião que não tem Deus no mundo, né, encarnado no mundo, mas tem o Deus invisível. E aí você pede perdão pro Deus invisível. Só que você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe por quê? Porque você não consegue ouvir aquela voz assim de eu te perdoo. Só que é pior do que isso. Porque o que você queria ouvir? Você queria ouvir assim, ó. Eu tenho o poder que me foi delegado pelo autor do mundo para perdoar os teus pecados. Então, por esse poder que me foi delegado por ele, eu te perdoo. Era isso que você queria. Só que as pessoas não têm isso. A menos que aparecesse a menos que você vê, Jesus Cristo perdoa pecados, né? Vocês lembram o caso do paralítico, né? Que pede para o Senhor para curá-lo, e Jesus fala assim: todos os teus pecados estão perdoados, tá ligado? E depois fala para o fariseu, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. A menos que Jesus Cristo tivesse delegado isso para as outras pessoas, tá ligado? A menos que ele tivesse falado assim para os apóstolos: pô, olha só, faz o seguinte, eu vou passar para vocês esse poder de perdoar pecados. Os pecados que vocês perdoarem estão perdoados, tá? O que vocês ligarem aqui na terra, eu vou ligar no céu, tá bom? Eu vou submeter o céu ao amor de vocês, vocês entendem? O que vocês modificarem na terra, o que ligarem na terra, eu vou ligar no céu, e o que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. A menos que Jesus Cristo, né, que Deus tivesse dado esse poder para os apóstolos, para eles darem esse poder, a gente estaria ferrado pra caraca, porque a gente nunca ia aliviar o universo do Atlas das nossas costas, pô. A gente ia carregar o peso do mundo inteiro, porque o cara que eu matei, eu não desmato e ninguém desmata, pô. Ninguém desmata. Só que se tivesse alguém
Porque o Totonho olha para o papai dele e o Totonho só tem a desculpa completa e o perdão completo, porque ele sabe que o papai pode pagar a pena dele e o papai vai comprar outra televisão, vocês entendem? Mas com a morte, somente se o papai ele só poderia ser perdoado, ou seja, ele só teria a penitência que o cura completamente se o papai tivesse o poder de levantar o morto, porque ele matou uma pessoa. Então o meu perdão só pode ser dado porque tem o poder de pegar a morte e ordená-la, como eu posso ordenar a televisão quebrada. Então eu preciso dessa estrutura no mundo, senão a minha cabeça não funciona. Pô. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma parada extremamente simples. Da televisão. Se eu não tenho o poder, eu não posso te perdoar. Eu posso te desculpar, mas eu não posso te perdoar. Não posso, vocês entendem isso? Se meu filho quebrou a TV e eu não tenho dinheiro, não tenho mais o que fazer para a TV, o Marcos, psiquiatra, cheio do dinheiro, fala assim: pô, Diegão, toma aqui esse dinheiro, cara. Faz o seguinte, compra outra TV lá para sua casa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, com a TV quebrada de vocês. Mas se eu tiver capacidade, eu posso cumprir as penas por vocês. Com o meu poder. Essa é uma vocação grandiosíssima. Grandiosíssima. Que uma pessoa que anda ao lado daquele que ordena o mundo, que tem grandes capacidades, tem. Então, os apóstolos que andavam com o Cristo, que tinha poder sobre a morte, podiam perdoar pessoas que feriram de morte. Porque a morte pode ser ordenada por Cristo. Por mim, não. Não por mim. Deus teria que ser muito bondoso conosco para colocar uma pessoa que estivesse diante de nós in persona Christi, na pessoa dele mesmo, e que pudesse falar assim: pelo poder que me foi conferido pela Igreja Católica, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, por Deus, pela autoridade que me foi concedida, eu te perdoo. Eu te perdoo. É a desculpa até as últimas consequências. Eu assumo a sua culpa e pago a sua pena. E quem anda com ele pode fazer isso também. É óbvio que esse é um caminho natural. É óbvio que o coração de quem se aproxima do dômino, de quem começa a dominar, que na teologia, né, na religião a gente chama isso o quê? De vida de oração, de intimidade com Deus, de vida espiritual. Quem anda perto dele, a presença dele, né, delega uma autoridade na pessoa dele. Só existe essa terapia para isso. A composição da psique humana mostra isso pra gente
desde as coisas mais frágeis, como eu estou dando o exemplo para vocês aqui, da televisão. Tá bom, pessoal? Eu ia entrar aqui na vergonha, mas a gente fala numa próxima oportunidade, tá? A gente vai falar da vergonha e do que por sua parte ela causa. Vocês lembram que eu falei uma vez com vocês aí em alguma live sobre uma vez que o demônio foi confessar com o Padre Pio, né? E aí começou a falar com o Padre Pio tudo que ele fazia. Então, quando eu falar da vergonha, eu vou falar da segunda vez que o demônio foi se confessar com o Padre Pio e o que ele falou lá e tentou fazer com as pessoas sobre a vergonha, tá? Por hoje, fiquem aqui com a culpa e a desculpa, a pena e a penitência. E vão indo nesse caminho para a gente entrar na quaresma, para ordenar o mundo. E quem tiver capacidade, pagar penas por aqueles que ainda não podem pagar. Porque um dia eles vão pagar penas com a gente para ordenar o mundo. O penitente, ele é um ordenador do mundo. Ele tem domínio sobre o sofrimento. Tá bom? Até a próxima. Um forte abraço.